Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 4 de junho, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja hoje celebra a solenidade da Santíssima Trindade. O Papa Francisco, ele fala muitas coisas maravilhosas sobre a Santíssima Trindade, e em uma das suas homilias ele disse assim: celebrar a Santíssima Trindade não é tanto um exercício teológico, mas uma revolução em nosso modo de vida. Deus, em que cada pessoa vive para o outro, não para si mesmo, nos provoca a viver com os outros e para os outros. Hoje podemos nos perguntar se nossa vida reflete o que em Deus acreditamos. Eu, que professo a fé em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, realmente acredito que para viver eu preciso dos outros, preciso me doar aos outros, preciso servir aos outros? Eu afirmo isso com palavras ou com a minha vida? O Deus Triniúnico deve ser mostrado assim, com ações antes das palavras. Deus, que é o autor da vida, é transmitido menos através dos livros e mais através do testemunho de vida. Olha que maravilha que o Papa Francisco nos ensina. Deus é transmitido menos através dos livros e mais através do testemunho de vida. Aquele que, como escreve o evangelista São João, é amor. Ele se revela através do amor. Pensemos nas pessoas boas, generosas e mansas que conhecemos. Lembrando sua maneira de pensar e agir, podemos ter um pequeno reflexo de Deus amor. E o que significa amar? Não apenas querer o bem e fazer o bem, mas antes de tudo, na raiz, acolher os outros, dar lugar aos outros, dar espaço aos outros. A Trindade, em cada nome, há a presença do outro, diz o Papa Francisco. Para entender melhor isso, pensemos nos nomes das pessoas divinas que pronunciamos cada vez que fazemos o sinal da cruz. Em cada nome há a presença do outro. O Pai não seria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensando sozinho, mas sempre com o Filho do Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, é o Espírito do Pai e do Filho. Em resumo, a Trindade nos ensina que ninguém pode viver sem o outro. Não somos ilhas, estamos no mundo para viver a imagem de Deus, abertos, necessitados dos outros e necessitados de ajudar os outros. E o Papa Francisco finaliza: então, nos façamos essa última pergunta. Na vida cotidiana, sou também eu o reflexo da Trindade? O sinal da cruz que faço todos os dias permanece um gesto finalizado a si mesmo ou inspira minha maneira de falar, de encontrar, de responder, de julgar, de perdoar? Meu irmão e minha irmã,
essa pequena reflexão do Papa Francisco para nós entendermos de uma maneira muito simples isso que parece um mistério, mas que para nós é a vida. Nós cremos em um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de hoje, ele é uma manifestação, e eu creio que a maior manifestação da presença e do amor de Deus em nossa vida. São João, que é conhecido como o discípulo amado do Senhor, ele nos traz, nesses 3 versículos, a grande revelação da bondade de Deus. Nós já meditamos outras vezes, mas eu quero relembrar. Muitas pessoas, e até o povo de Israel, muitos cresceram com essa imagem de um Deus vingativo, de um Deus que pune, de um Deus que castiga. E muitas pessoas, em muitos lugares, como ainda acontece hoje, e como muitos foram ensinados, muitos ainda vão à igreja com medo de um castigo, com medo de uma punição, com medo de receberem algum mal vindo de Deus, alguma pena. Mas, quando Jesus veio, ele veio para revelar quem é o Pai. E é por isso que existe essa beleza na Santíssima Trindade, como o Papa Francisco nos ensinou, porque cada um deles trabalha apontando para o outro e nunca para si mesmo. E Jesus então vem revelar quem é de verdade Deus, o amor de Deus, esse amor do Senhor que está impregnado na história da humanidade antes da criação do mundo, mas que por causa do pecado, da desobediência do próprio homem, o homem se sentiu distante de Deus. O homem sentiu medo de Deus, não pelo agir de Deus, mas principalmente pelo próprio erro do homem. Foi o pecado que trouxe essa imagem negativa de Deus, porque o homem peca e ele tem medo de ser punido, mas deveria ser o contrário. O homem peca, ele reconhece o seu pecado e ele tem desejo de voltar e de pedir perdão a Deus. Porque o inimigo age assim. Quando nós erramos, quando nós pecamos, o inimigo ele faz de tudo para nós não termos coragem de voltar e de pedir perdão a Deus. Mas o Senhor, ele veio mostrar através de Jesus que ele é amor. E como o Papa Francisco ensinou, a essência da Santíssima Trindade é o amor. Então São João vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja bem, meus irmãos, como que São João escreve: Deus amou tanto o mundo. Uma outra versão vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. A maior expressão de amor foi o nosso Deus quem nos deu. Quando ele, por amor a nós, ele entrega o seu Filho como sacrifício, para que através do sacrifício do seu Filho nós tenhamos a vida eterna. E isso deixa claro que Deus, ele nunca desistiu de nós. Nunca desistiu. Desde quando nossos primeiros pais pecaram, Deus nunca abandonou a humanidade. O Senhor foi enviando profetas,
O Senhor foi enviando homens e mulheres para mostrar: eu estou aqui, eu continuo amando vocês, voltem para mim, peçam perdão, queiram reconciliar comigo, porque essa atitude da reconciliação é muito importante nós entendermos isso. Porque a atitude da desobediência veio do homem. Então, da mesma forma, a atitude de pedir perdão precisa ser também do homem. E Jesus, quando ele vem enviado pelo Pai, é para que a humanidade pudesse entender que o Senhor, ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que pune. Ele não é um Deus que quer mandar todos para o inferno. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que salva. E para isso, basta agora o homem desejar essa salvação e aceitar o sacrifício do Senhor. Porque olha o que São João vai dizer. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E nós precisamos entender também muito bem isso. Quando Jesus veio, ele não veio para apontar os nossos erros. Ele não veio para isso, mas ele veio para nos mostrar que nós não precisamos permanecer no pecado e que nós podemos voltar para Deus, e que aquilo que nós não podíamos fazer para pagar o nosso pecado, ele fez por nós. Então Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E quando Jesus se entrega na cruz por nós, ali Jesus está determinando para sempre a história da humanidade, daqueles que aceitarem o seu sacrifício e daqueles que rejeitarem o seu sacrifício. E é por isso que São João fala no versículo 18: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê em Jesus não vai ser condenado, porque a partir do momento que eu creio no Senhor, que eu creio no seu sacrifício, que eu creio que foi por mim que ele morreu, e se eu creio de verdade, eu entrego a minha vida para ele. E entregando a minha vida para ele, ele vai fazer de mim uma nova criatura. Então, quando você diz, eu creio em Jesus, quando eu digo, eu creio em Jesus, não é simplesmente crer de boca para fora, também como disse o Papa Francisco, mas é acreditar e deixar que ele possa transformar a nossa vida, ele possa mudar o nosso destino, e através do seu sangue redentor, ele nos liga de novo ao céu. Crer em Jesus é testemunhar com a nossa vida que ele nos salvou, que ele nos redimiu e que ele nos deu vida nova. É por isso que quem não crê já está condenado, porque quem não crê em Jesus não crê no sacrifício da cruz. Não crê que foi Jesus que pagou o preço por nós. E se eu não creio que ele pagou o preço por mim, eu não vou aceitá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. E não aceitando Jesus, não é Jesus que condena. Meu irmão e minha irmã, entenda bem isso. Jesus não condena, mas aquele que não aceita é essa pessoa que está se autocondenando. Quando nós rejeitamos a salvação, nós estamos aceitando a condenação eterna. É por isso que São João vai dizer tão claramente aqui: já está condenado
porque não acreditou no nome do Filho unigênito. A salvação só vem através de Jesus, acreditando que Ele deu a vida por nós, entregando a vida para Ele e deixando Ele nos transformar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer hoje que aqui, nesses 3 versículos, no versículo 16 principalmente, está a maior prova de amor. Um Deus apaixonado por nós, que abre mão do seu próprio Filho, para que o seu Filho venha, manifeste o seu amor e mostre para a humanidade quem é de verdade o nosso Deus. O Deus que ama, não o Deus que pune, mas o Deus que deseja a nossa salvação. Um Deus que deseja que um dia nós possamos morar com Ele e possamos viver eternamente com Ele. Um Deus que por amor entrega o seu bem mais precioso. Um Deus que por amor nos perdoa todos os dias e nos dá a oportunidade de voltar para Ele. E a palavra deixa bem claro que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Mas, para finalizar essa pregação, Jesus veio, Ele nos trouxe a salvação. Mas quando o Senhor nos criou, Ele nos criou livres. E foi por causa da liberdade que Adão e Eva pecaram e ouviram a serpente. E hoje também tem que ser por essa mesma liberdade que cada homem, ouvindo a palavra de Deus, abrindo o seu coração para o Senhor, vai tomar a liberdade. Eu quero, Senhor, eu quero aceitar esse sacrifício. Eu quero aceitar o Senhor. Eu creio no poder do seu nome e eu me entrego a Ti. E a partir desse querer, de abrir o coração, é que Jesus entra, porque Jesus não entra no coração e na casa de ninguém que está fechado. A decisão é minha, a decisão é sua. E eu te convido hoje, faça e tome a melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu Senhor, como Salvador, aceitar que Ele reine sobre a sua vida, sobre a sua família, e assim você vai estar aceitando a salvação e a vida eterna que Ele preparou para cada um de nós antes da fundação do mundo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, Trindade Santa, por todo esse projeto de salvação do Senhor para cada um de nós. E te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa maior prova de amor. Te agradecemos porque o Senhor nunca desistiu e não vai desistir de nós enquanto nós tivermos fôlego de vida. Hoje, Senhor, eu quero entregar a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Senhor, se alguém está afastado, se alguém está distante do Senhor, que nesse dia, nesse domingo da festa da Santíssima Trindade, essa pessoa possa abrir o coração e possa sentir o seu amor, e possa sentir esse amor que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Sim, Senhor, que cada um hoje possa sentir e possa abrir o coração e possa aceitar esse amor, possa aceitar essa salvação e tomar posse desse sangue que foi derramado na cruz para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Eu entrego, Senhor, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, e eu creio que nesse domingo
o Senhor está realizando grandes maravilhas na vida de todos que crerem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.